Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 34 minutos. Muito bom dia, uma excelente sexta-feira para você, ouvinte da Bandeirantes, que segue na nossa programação depois do Circuito Fechado com o Gustavo Frison. Sexta-feira que vem estará de volta na programação da Bandeirantes com um pouco do que é a melhor revista eletrônica aqui da nossa região. E tem representação amanhã, 10 horas da manhã também, logo depois do Jornal Gente. Até às 11h30 da manhã, eu, Heitor Fredo, convido você a saber o que de mais importante acontece aqui na região de Campinas e em boa parte do interior de São Paulo, que acompanha a programação da Bandeirantes pelo FM 85.7
e também nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes. Você nos ouve pelo aplicativo Band Play, no portal bandmulti.com.br e ainda na transmissão em tempo real com os bastidores do estúdio do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui na cidade de Campinas, em youtube.com/Bandeirantes Campinas. O nosso Manhã Bandeirantes vai trazer para você o que de mais importante acontece pertinho da gente, uma agenda cultural para você se programar para o seu final de semana e a sua participação, que pode vir pela mensagem de texto no nosso canal do YouTube, uma vez inscrito no nosso canal de vídeos, ou pelo WhatsApp liberado a partir de agora em 19 97102 1493. 19 97102 1493. Os trabalhos técnicos são do Edson Freitas na mesa de som, o Alan Zanelato é quem está na central técnica e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Bandeirantes Campinas, que tem a coordenação geral do Rodolfo Neves. Deixa eu já pegar o bom dia dela, que também está conosco aqui nos nossos estúdios, a Nath Luquezzi. Bom dia para você e para você que nos acompanha também aqui na programação da Bandeirantes. Oi, Nath, bom dia. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Bom final de semana já. Para mim, sexta-feira já é finalzão de semana. Às 10h36, para começar bem o final de semana, precisamos saber como estão as condições do seu caminho, as ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. E a gente tem aqui algumas dessas informações também já para programar o seu final de semana. Então, primeiro com o giro das rodovias aqui do interior paulista, a informação neste momento de um acidente que aconteceu no caminho para quem vai a São Paulo, no Rodoanel Mário Covas. No quilômetro 55 do Rodoanel, uma carreta FH 540 trafegava sobre a faixa 3 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, sem tempo hábil, colidiu na traseira de uma outra carreta. Ela trafegava na mesma faixa e, na sequência, o primeiro veículo saiu da pista, atingiu o talude no canteiro lateral e ficou imobilizada essa carreta, metade na faixa 3, metade no acostamento. Neste momento, ainda há uma interdição parcial para quem passa pelo local. Da informação aqui da concessionária, uma é uma carreta bitrem e a outra uma carreta também de grande porte. O motorista que estava no veículo bitrem teve ferimentos leves. O outro motorista saiu sem ferimentos. Se você precisa nesta manhã passar pelo Rodoanel, atenção neste trecho do quilômetro 55, ainda há uma interdição parcial em função desse acidente, atendido pela concessionária, a SP-MA, responsável pelo trânsito e pelas obras e também a manutenção do Rodoanel Mário Covas. As informações das rodovias que cortam Campinas dão conta de que o motorista, neste momento, faz uma boa viagem em quase todos os trechos. Agora, passando por Atibaia, o trânsito está lento neste momento para quem sai de Campinas pela rodovia Dom Pedro I. A concessionária Rota das Bandeiras faz uma obra nas faixas adicionais da rodovia na altura do quilômetro 86. A pista sentido Campinas também tem interdições para o trabalho das equipes. As obras ocorrem dos dois lados. O trânsito é mais carregado para quem sai de Campinas e segue para Atibaia. Para quem está vindo para Campinas, apesar da interdição, o trânsito flui sem maiores problemas. Então, atenção para você que vai para Atibaia, vai esticar um pouco depois para a região de Bragança Paulista. É nesse ponto que o trânsito está mais congestionado. Na Zeferino Vaz, a SP-332, ainda há uma lentidão na chegada do motorista ao trevo de Barão Geraldo. Quem sai de Paulínia enfrenta esse ponto de congestionamento aqui na cidade. No mais, a rodovia Dom Pedro I, que integra também o corredor, não tem dificuldades neste momento para o motorista. Sistema Anhanguera Bandeirantes, caminho de tanta gente numa das principais rodovias do país. Só tem um ponto de lentidão agora às 10h39, que é para o motorista que vai para a capital e está utilizando a rodovia Anhanguera. A lentidão é do quilômetro 13 ao 11,
reflexo do excesso de veículos na marginal do Rio Tietê. Isso também reflete na chegada pela Anhanguera. Melhor opção para o motorista, seguir viagem pela rodovia dos Bandeirantes. É a melhor opção para quem precisa ir à cidade de São Paulo. As informações também sobre o trânsito aqui na cidade de Campinas. A gente já vai começar a organizar o seu final de semana, tá? Algumas interdições vão acontecer aqui na cidade por questão de obras ou de eventos que estão programados, como, por exemplo, um deles que a gente inclusive falou aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Vai acontecer a corrida do CPI 2 no próximo domingo na região da Vila Industrial. E para atender a chegada do público, a necessidade de interdições por conta desse trajeto a ser realizado, são provas que têm 5 quilômetros, 10 quilômetros. A INDEC está trabalhando juntamente com a Polícia Militar, que é responsável pela organização do evento, para que tudo saia nos conformes, inclusive na questão viária, Nath Luquez. Às 6h30 da manhã, então, ocorrem os bloqueios dos trechos da via que compõem o trajeto da corrida. No total, serão operacionalizados 38 cruzamentos em 23 com a presença de agentes da mobilidade urbana. As ações operacionais da INDEC começam já na madrugada de domingo, com a reserva de vagas no entorno da sede do Comando de Policiamento do Interior, da Polícia Militar também. A partir das 4 da manhã, ocorre o bloqueio da rua Fernão Pompeu de Camargo, no trecho entre a rua Miguel Pascoal e a Avenida João Jorge. Parte do trajeto da prova será compartilhado entre os corredores e o trânsito, separado por cones. Foram instaladas 4 faixas informativas sobre a realização do evento e os locais com bloqueio viário. Por conta do bloqueio de um trecho da Via Expressa Valdemar Pascoal, o itinerário das linhas 118, 118, Terminal Ouro Verde, 125, 125, Terminal Ouro Verde e Shopping Guatemi e 502, 502, Circular Centro serão afetados, esses 3 itinerários. Os ônibus realizam os desvios pelas vias Aquidabã, Prefeito José Nicolau Ludiero Mazelli, Viaduto Miguel Vicente Cury, João Jorge e Donato Pascoal. O ponto de parada na Valdemar Pascoal, Bosque Carmona, antes da Avenida Marechal Carmona, será desativado temporariamente. No total, serão 25 agentes da INDEC que vão atuar diretamente na operação da corrida. Hoje tem uma obra que vai fechar um trecho da região do Campo Grande com bloqueio viário programado para a noite de hoje, que se estende até amanhã de sábado. A INDEC vai fechar o tráfego de veículos da rua Major Adolfo Rossim. Ali é a cidade satélite Íris. Região do Distrito do Campo Grande, interdição começa hoje 8 da noite, vai durar toda a madrugada e o fechamento é necessário para um trabalho de execução da rede de gás. A responsabilidade é da empresa Comgás e o bloqueio ocorre no trecho entre a rua Benedita Ine de Ávila e a Avenida John Boy Dunlop. A INDEC programou 2 rotas de desvio no sentido centro-bairro, para quem vai sair da região do satélite Íris, quem está saindo do centro para ir ao satélite Íris, nessa interdição vai ser impedido o acesso da via John Boy Dunlop e ali vai ter a sinalização para o caminho que o motorista deve seguir. O bloqueio afeta o itinerário da linha 232, ela realiza a mesma rota de desvio dos demais motoristas. Essa linha, ela atende Satélite Íris 4, Terminal Satélite Íris. Mas pelo horário, não são tantos ônibus que circulam neste momento. Então, 8 horas da noite são os últimos ônibus da linha desta sexta-feira e os primeiros da manhã de sábado, porque 6 da manhã já tem a expectativa da liberação, obra escolhida para ser feita nesse horário para não ter um grande impacto no trânsito, mas fica a informação se você mora ou passa por essa região. E hoje também já está confirmada uma programação de obras para quem utiliza o BRT, mas não vai ser hoje a paralisação. Domingo, se você depende do transporte público, muita atenção a essa notícia que a Nath Luquezzi vai trazer para você. A INDEC realiza a manutenção da coberta metálica da estação BRT Anhanguera, como o Heitor mencionou, no domingo, dia 16 de agosto, das 7 horas da manhã, e a obra segue até às 3 horas da tarde. A parada fica na Avenida das Amoreiras, na região do Jardim do Lago. A pista expressa dos ônibus BRT no sentido centro-bairro, ao lado da estação,
fica bloqueada. Também uma faixa de rolamento do trânsito comum ao lado da pista expressa será canalizada. Não haverá prejuízos na circulação contrária, no sentido bairro-centro, e agentes da mobilidade urbana da INDEC orientam o trânsito no domingo e auxiliam as operações de embarque e desembarque dos usuários dos ônibus naquela região. Já que estamos falando de trânsito em Campinas, falamos aqui nesta semana do número alto de acidentes que tem acontecido no trecho que é a ligação da Avenida Francisco de Paula Souza com a rodovia Francisco von Zuben, a principal ligação entre as cidades de Campinas e Valinhos, em que uma parte dela é de responsabilidade da Prefeitura de Campinas e a outra do Governo do Estado através do Departamento de Estradas de Rodagens. Só nas últimas horas foram 2 acidentes. Um motorista que, ao levar uma fechada na pista sentido Valinhos, atingiu um poste que caiu e interditou a pista sentido Campinas, o poste cai do outro lado, e uma senhora que levou uma fechada também e, para desviar dessa colisão, acabou jogando o carro para o lado direito, num ponto onde não tem proteção de guarda-reio ou defensa metálica. Ou melhor, não tinha, porque agora estão sendo instalados os pontos de defensa metálica nesse trecho que, para você se situar, quem está em Campinas sentido Valinhos é um pouquinho antes do prédio do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O repórter Kevin Veloso preparou um material contando sobre as responsabilidades desse trecho, pedindo explicações para a INDEC, para a responsabilidade do Governo do Estado através do DER e falando sobre o projeto que promete dar um pouco mais de segurança viária nessa região. Kevin? No mapa, a divisão parece simples. A Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza é uma via municipal. Mais adiante, na região da Praça da Fraternidade, começa a rodovia Francisco von Zuben, a SP-91, que é de responsabilidade do Estado. De um lado, Campinas e a INDEC, do outro, o DER. O problema é saber quem deve agir quando a segurança viária precisa de uma intervenção nesse trecho de ligação entre os dois sistemas. A questão, portanto, não é saber onde termina a responsabilidade de um órgão e começa do outro. Isso já está definido. A dúvida é outra. Quando um ponto se torna perigoso e exige uma nova intervenção, quem tem a responsabilidade de tomar a iniciativa para resolver o problema? Essa discussão veio à tona porque a região tem registrado acidentes frequentes. E os casos mais recentes mostram que o problema não é pontual. Foram 2 acidentes no mesmo trecho. Em um deles, um carro bateu e derrubou um poste. No outro, uma mulher perdeu o controle da direção e capotou. Em outro acidente que teve grande repercussão, um Porsche em alta velocidade saiu da pista, bateu contra uma árvore e pegou fogo. Os 2 ocupantes morreram carbonizados. Diante de tantos desastres, surge a cobrança por medidas capazes de reduzir o risco, mais sinalização, controle de velocidade, alterações no sistema viário ou outros dispositivos de segurança. Mas é justamente aí que aparece uma dificuldade. O semáforo da rotatória, por exemplo, é mantido pela INDEC. Já o radar instalado a poucos metros dali, na rodovia, é de responsabilidade do DER. Nós não encontramos um documento público que deixe claro quem deve tomar a iniciativa, autorizar e executar uma nova intervenção de segurança quando o problema envolve essa área de conexão. A Band procurou o DER e a INDEC. Os 2 órgãos se manifestaram apenas por notas. O Departamento de Estradas de Rodagem informou que atua de forma permanente para ampliar a segurança viária e reduzir a ocorrência e a gravidade de possíveis sinistros. Já a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas informou que fará uma vistoria no local com técnicos das áreas de engenharia de tráfego, operação do trânsito e planejamento de projetos de mobilidade. Enquanto a definição administrativa não fica clara para quem precisa cobrar uma solução, os acidentes continuam acontecendo. E nesse trecho a pergunta permanece: quem precisa agir antes que o próximo acidente seja ainda mais grave? Vamos continuar esperando essas respostas e monitorando também a obra que está em andamento agora na manhã desta sexta-feira para a instalação do guarda-reio
Era o mínimo que se esperava, porque era uma região muito perigosa. Para você que não conhece o trecho, só para situar rapidamente, imagine que tem um barranco com um desnível muito alto, então é um ponto da Avenida Francisco de Paula Souza, ali já na ligação quase com a Francisco Aguirre, rodovia Francisco Aguirre. E nesse ponto, você tem um acostamento que deve ter ali 1 metro no máximo, uma guiazinha baixa e um barranco. Foi exatamente ali que o carro dessa senhora capotou. Ela felizmente não teve nada mais grave, porém não dá para esperar acontecer uma fatalidade para colocar uma defensa metálica de proteção. Às 10h50 para o meu querido Pedro Piscinato, que acompanha todas as manhãs o nosso Manhã Bandeirantes e que daqui a pouquinho estará no Nossa Área com o timaço de Carlos Batista, e para a Cecília Silva, que está conosco no nosso canal do YouTube. Vamos saber as condições de tempo e temperatura, porque de sexta-feira a gente precisa se programar. Neste momento, os termômetros do Cepagre marcam 27 graus. Hoje a mínima de Campinas registrada foi de 17,5 graus e o vento está fraquinho, 3 km por hora apenas. A grande preocupação é a umidade relativa do ar, que ontem chegou novamente a índices muito baixos. 13h40 da tarde, Campinas estava com 32%. E agora, 54,8%, quase 55%. Chuva que é bom, nada nesta semana. Vai ter virada no tempo, vai esfriar, vem chuva por aí. Conta como será o final de semana pra gente, Nath. Por enquanto, sol, tempo extremamente seco. Inclusive o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, publicou um alerta de perigo para baixa umidade no interior de São Paulo, válido entre hoje e amanhã. Então, desde hoje até as 10 horas da noite de sábado, a umidade relativa do ar fica aí em torno dos 30%. Pelo horário, está aí em torno de 50% agora, nesse horário da manhã. Quer dizer que realmente ela vai cair muito. Então, cuidado redobrado quanto à hidratação. Também existe aí uma orientação por conta, né, de incêndios, e esse alerta continua até amanhã. Para o final de semana, então, tempo seco nesse período de veranico que estamos vivendo. Não teremos nenhuma virada no tempo. Pode ser que chova hoje em algumas localidades, chuva bem fraca e somente em alguns locais mesmo, até porque nós temos a passagem de uma frente fria, 2 frentes frias, porém, por conta do veranico, nós não sentiremos os resquícios desse sistema. Hoje temos a passagem da frente fria pela costa do Sudeste. Essa frente fria pode impactar, trazendo pouca chuva em algumas localidades, mas esse veranico segue até quarta-feira que vem. Então, até lá, teremos um grande sistema de alta pressão atmosférica que atua no interior do país, deixando o ar ainda mais seco e dificultando a formação de nuvens de chuva. Muitas horas de sol forte e sem a entrada do ar frio de origem polar, as máximas sobem e sobem cada vez mais. Hoje, por exemplo, máxima de 28 graus, amanhã teremos máxima de 29 graus, escadinha nas temperaturas no domingo, máxima de 30 graus. Para a próxima semana, até quarta-feira, podemos ter máximas aí beirando os 35 graus. Amanhã que tem ouvinte nosso comemorando aniversário, o Edmilson desejando pra gente bom dia, meus amigos. Bom dia. E parabéns para ele, que amanhã faz mais uma primavera. Olha que interessante. Hoje é aniversário da esposa dele. Então, se não der presente, também não ganha. Justo, hein? Acho justo. É bom que já faz uma festa só, já comemora de uma vez só. Parabéns para a esposa, Edmilson, parabéns por mais um aniversário amanhã e que sejam muitas felicidades para vocês, para a família toda e muitos anos de vida acompanhando também a nossa programação, porque é muito bom ter você conosco todas as manhãs. Às 10h53, deixa eu trazer a reportagem que o Guilherme Selegato preparou, atualizando a Operação Dominus, que nós contamos ontem enquanto estava em andamento aqui na cidade de Campinas. Operação essa que resultou na prisão de advogados, corretor de imóveis e de laranjas que fariam parte de um esquema extremamente complexo, envolvendo ações judiciais com documentação falsa, com informações que não eram verdadeiras, para conseguir imóveis. O Guilherme Selegato vai explicar direitinho o que o Ministério Público, através do GAECO, descobriu na operação que contou com o BAEP da Polícia Militar. Guilherme. Entre os presos estão essa advogada que possui um escritório no centro de Campinas e esse idoso, corretor de imóveis. Ao todo foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 4 de busca e apreensão.
A operação, batizada de Dominus, foi realizada pelo Batalhão de Operações Especiais, o BAEP, e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, de Campinas e Piracicaba. A investigação aponta que o grupo teria criado documentos falsos para se apropriar de imóveis de outras pessoas. Segundo a investigação, o esquema funcionava com a participação de pessoas em situação de vulnerabilidade, que eram usadas como laranjas. Elas teriam seus nomes utilizados em documentos e até em processos judiciais, muitas vezes sem saber o que estava sendo feito. Ainda de acordo com o Ministério Público, o grupo usava a justiça para dar uma aparência de legalidade à fraude. Entre as ações estavam processos de uso capião e de despejo. A investigação aponta que cada integrante tinha uma função específica. O corretor de imóveis escolhia os imóveis que seriam tomados e recrutava as pessoas vulneráveis para o esquema. Já os advogados entravam com ações na justiça, como uso capião e despejo, no nome dos laranjas, para dar uma aparência legal à fraude e conseguir a transferência dos locais. Depois, os investigados teriam alterado cadastros em órgãos públicos e empresas de serviços, além de intimidar os verdadeiros donos dos imóveis. A investigação também apura a suspeita de que testemunhas teriam recebido vantagens para confirmar a versão dos envolvidos nos processos. Celulares, computadores, documentos e outros materiais foram apreendidos e vão ser analisados. A expectativa é descobrir se há mais envolvidos e outras possíveis vítimas. Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, fraude processual, ameaça, extorsão e associação criminosa. 10h56, um rápido intervalo. Na volta nós vamos trazer o alerta da semana sobre os bairros com maior risco em Campinas da presença do mosquito Aedes aegypti. E tem ainda hoje também o noticiário nacional e a história de Flávio Bolsonaro, filiado ao partido Missão de Renan Santos. Para o PL, alguma manobra que poderia atrapalhar o andamento da campanha de Flávio. Para o Missão e para Renan Santos, uma estratégia plantada pelo próprio Partido Liberal com segundas intenções do candidato à presidência da República. A gente vai trazer os posicionamentos e também as últimas horas dos pré-candidatos ao cargo mais importante do país em instantes aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Os motoristas que utilizam a rodovia Professor Zeferino Vaz em Campinas terão uma importante mudança no trânsito neste fim de semana. O novo trecho da via marginal será liberado para circulação a partir deste sábado, dia 15 de agosto. A liberação faz parte das obras de melhorias da região e tem como objetivo aumentar a capacidade de tráfego, melhorar o acesso à rodovia Dom Pedro e reduzir os pontos de congestionamento em um dos trechos mais movimentados aqui de Campinas. Com a nova configuração, a expectativa é que o fluxo de veículos fique mais organizado, especialmente para quem segue em direção a Unicamp, Barão Geraldo e conexões com outras rodovias aqui da região. A concessionária responsável pela via orienta os motoristas a redobrar a atenção à nova sinalização, já que o trajeto terá alterações e novos acessos passarão a ser utilizados. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube.
onde e do jeito que você quiser. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Às 11 horas da manhã, de volta com o Manhã Bandeirantes. E atenção, você que sofre com dores crônicas. Todo mundo sabe que a dor desanima, estressa, causa ansiedade e nos impede de fazer atividades corriqueiras. É por isso que vamos falar do melhor produto ortopédico do Brasil, Articulac. O único produto que entrega resultado já na primeira semana de uso. Você vai ouvir comigo um depoimento real de alguém que conhece o produto, de alguém que utiliza o Articulac. Eu sou daqui da região de São Gonçalo e estou fazendo uso do Articulac e me chamo Antônio Fernandes e estou fazendo uso e com uma semana minhas dores sumiram. Eu sentia dores no joelho, dores nas articulações, não aguentava subir uma passarela. Agora já estou andando, pedalando minha bicicleta normalmente e as dores foram embora. Uma semana que eu tomei, estou me sentindo muito bem e eu super indico. Vamos conhecer um pouco mais do Articulac com ele que desenvolveu e é especialista no assunto. Alô, Andrei! Olá, Heitor! Que maravilha a gente ouvir um depoimento como esse. Isso nos mostra a confiança da empresa, credibilidade em cima do produto, a preocupação com o resultado final do cliente. Então, para você que convive com a dor, não perde mais tempo. O Articulac, que é o único produto no Brasil certificado pela Anvisa com teste, laudo de estabilidade e que acaba com a dor em menos de uma semana. Por quê? Alta tecnologia. É um produto que tem tudo que um ortopedista recomenda dentro de uma só cápsula. Tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, ácido hialurônico ortopédico e olha, tem o gel cartilaginoso que vem lá da Alemanha. É uma tecnologia incrível que lá na Europa substitui o uso da prótese. Hoje, para quem tem osso batendo com osso, fez a ressonância, o raio-x, detectou o desgaste, ou é cirurgia, prótese, ou são essas injeções. Já ouviu falar? Do ácido hialurônico ortopédico é caríssimo. São injeções que passam R$2.000 e você não vai precisar pagar esse preço absurdo. Vai tomar 2 cápsulas ao dia. Em uma semana a dor desaparece. Então não perde tempo. Já vai ligando agora. Os 30 primeiros ouvintes que ligarem, desconto especial e o pagamento só para o final de setembro. Recebe agora, acaba com a dor agora e só paga no fim de setembro. Ligue 0800 591 3310 0800 591 3310. É para ligar agora. 0800 591 3310. E para quem ligar agora ainda ganha de presente o Mondiaro Natural, que é para você perder muito peso, e ainda ganha o Intensex. Esse está dando o que falar. O melhor estimulante sexual do Brasil. Problema com ejaculação precoce, falta de ereção, queda da libido, vai ligar agora e vai ganhar de presente. 0800 591 3310. 0800 591 3310, Heitor. Valeu, Andrei. Reforçando o telefone 0800 591 3310. Ligação de graça para toda a nossa região. Conheça o Articulac. Rádio Bandeirantes. 11 da manhã, 4 minutos. Nath Luquezzi, toda semana Campinas divulga a lista com os bairros que têm o maior risco de incidência do mosquito Aedes aegypti.
Vamos trazer a lista desta semana e o que a Prefeitura está fazendo nessas regiões. A lista dessa semana informa 36 bairros agora estão com alto risco de transmissão da doença. São elas na região leste, Cambuí, Alto Taquaral, Vila Miguel Vicente Cury, Vila Costa e Silva. Bairros em alto risco na região noroeste, Jardim Florense 1 e 2, Vila Padre Manuel de Nóbrega, Jardim Garcia, Vila Castelo Branco, Jardim Pauliceia, Jardim Londres, Jardim Santa Rosa e Jardim Sul América. Na região norte, Vila São Martim, Residencial Campo Florido, CDHU Edivaldo Orsi, Jardim Mirassol e Vila Boa Vista. Estão em alto risco de transmissão na região sudoeste, Jardim Princesa, Jardim Esplanada, Jardim Ademar de Barros, Jardim São Cristóvão, Eldorado dos Carajás, Vila Maria Eugênica, Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Aeroporto de Viracopos e Vila Aeroporto. Região sul, Jardim Nova Europa, Jardim do Trevo, Residencial da Paz, Jardim Nova América. E na região suleste, Jardim São Vicente, Jardim Centenário, Vila Formosa, Jardim Bom Sucesso e Jardim Von Zuben são os bairros aí com alto risco de transmissão. Vamos entrar no noticiário político e a gente deve ficar atento também ao que acontece em outros estados, porque são disputas importantes, disputas paralelas à que a gente costuma ver no noticiário. Afinal de contas, estamos muito de olho na eleição para presidente da República, para governo do estado de São Paulo, mas existem outras eleições importantes acontecendo Brasil afora e notícias que também merecem a atenção para quem gosta desse movimento político. Vamos a algumas delas para a gente entender como está o cenário em outros estados. No estado do Ceará, ele que foi cotado para ser candidato à presidência da República mais uma vez, que já disputou as eleições 2022, 2018, 2006... Eu estou falando de Ciro Gomes, agora de volta ao PSDB. Ele lidera com uma boa folga as intenções de voto para o governo do estado do Ceará. Faltando menos de 2 meses para as eleições, o ex-governador, ex-ministro, ex-candidato à presidência Ciro Gomes no PSDB aparece na frente com uma virtual vitória em primeiro turno, registrando 52% das intenções de voto no levantamento realizado pelo Instituto Datafolha e divulgado ontem. O atual governador Eumano de Freitas, do PT, está em busca da reeleição e é o segundo colocado com 33% das intenções de voto. O levantamento mostra um cenário de polarização entre os dois nomes, porque os demais candidatos ficam ali no máximo na casa de 1%. Pedro Brito, do Partido Novo, delegado Hugo, do Missão, e o Danilo Soares, do Democratas. Pedro Brito desistiu da candidatura depois do registro da pesquisa, vai ser substituído por Vera Lúcia, no Partido Novo. Então é uma chance do Partido Novo participar de debate, marcar sua posição no estado do Ceará, mas a disputa é entre Eumano de Freitas, o atual governador, e Ciro Gomes, ex-governador. Curioso que tem um racha em família aí, porque o Cid Gomes, que é irmão do Ciro, ele apoia Eumano. E Ciro Gomes lidera com uma certa vantagem. Na pesquisa espontânea para o governo do Ceará, essa é que tem mais peso. Quando, antes de apresentar o nome de cada um dos candidatos, para você que não sabe como funciona uma pesquisa, pelo menos no Instituto Datafolha, né? Outras metodologias são diferentes. Primeiro a pessoa é abordada na rua, então imagine que Nath Luquezzi está aqui na 3 de maio, caminhando pela rua da cidade, e de repente chega alguém do Instituto Datafolha. A primeira pergunta que vão te fazer, Natália, é se você trabalha em comunicação. Se você responder que sim, você não pode responder a nenhuma pergunta de instituto de opinião. Olha que interessante. Uma vez estando apta para a pesquisa, a primeira pergunta é em quem você quer votar, sem apresentar nenhum nome. O espontâneo é aquele eleitor que já está decidido, que é aquele voto que dificilmente vai ser alterado. Aí depois é apresentada uma planilha com todos os nomes dos candidatos em círculo, para você não ter uma hierarquia por ordem alfabética, por ordem de mais famoso, menos famoso, de estar à frente de pesquisas anteriores, vem num círculo. E aí você vai girando e vendo todos os nomes que são candidatos. Na modalidade espontânea, no Datafolha lá do Ceará, 43% se disseram indecisos.
mas Ciro Gomes tem 28% das citações e Eumano de Freitas 20%. O ex-governador Camilo Santana, ministro do governo Lula, foi lembrado também por 2% dos eleitores, mas ele não é candidato. Então esse é o cenário em que Ciro Gomes, nada de braçada para ser eleito já no primeiro turno governador do estado do Ceará. Lembrando que não é a primeira vez que ele é um candidato mais forte no estado do Ceará, e a gente já viu Ciro em eleições nacionais em que ele acaba tropeçando na própria língua. Mas lá como ele está jogando no seguro, dentro de casa, é um nome que muito provavelmente voltará ao cenário político como governador do estado do Ceará. E no Distrito Federal, uma investigação chegou a público. E um candidato a deputado no Distrito Federal está sendo acusado de agredir a esposa grávida. Conta essa história completa pra gente, Nath Luquez. O advogado e candidato a deputado pelo Distrito Federal, Matheus Milanês, ganhou notoriedade recente ao atuar na defesa do general Augusto Heleno nos julgamentos referentes aos atos de 8 de janeiro. E agora está sendo acusado de agredir a própria esposa que está em gestação de risco. De acordo com os relatos da vítima, as agressões ocorreram no período entre dezembro do ano passado e agosto desse ano. A mulher informou ter sido empurrada por diversas vezes e coagida a deixar a residência do casal, mesmo em estado gestacional delicado. Diante do caso, a justiça determinou que o candidato permaneça proibido de se aproximar da esposa por qualquer meio de comunicação ou até mesmo contato direto. Em nota oficial, Matheus Milanês negou todas as acusações relativas aos episódios de violência doméstica. No noticiário nacional, a gente está acompanhando a situação do Tribunal Superior Eleitoral, que suspendeu o sistema de filiações partidárias após identificar tentativas de alteração em registros associados ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro pelo PL e também ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva. A determinação de paralisação da plataforma partiu do presidente da Corte, o ministro Cássio Nunes Marques, diante de falhas de segurança na base de dados da Justiça Eleitoral. As irregularidades no sistema foram descobertas após o senador Flávio Bolsonaro tentar registrar a candidatura para ser presidente da República e constatar que seu cadastro havia sido alterado para o partido Missão, sigla do MBL, que tem como candidato à presidência Renan Santos. A checagem técnica do Tribunal Superior Eleitoral confirmou que houve ingerência indevida e tentativas de mudança de dados em múltiplos perfis políticos, incluindo o do presidente Lula. O Caia Messina traz a repercussão desse assunto no mundo político em Brasília e ele conta também o que fizeram os candidatos à presidência da República nas últimas horas. No QG eleitoral de Flávio Bolsonaro, o clima foi de surpresa. Ele não conseguiu registrar a candidatura porque apareceu no sistema da Justiça Eleitoral como filiado ao Missão e não ao PL. Fraudaram a minha filiação partidária. O sistema vai tentar de tudo para me parar, mas não vai conseguir não, porque Deus está no comando e a gente junto vai resgatar o nosso Brasil. O Missão afirma que recebeu o pedido de filiação através de um e-mail válido, vinculado diretamente a Flávio Bolsonaro, enviado em 2 de agosto. E que após a detecção da mensagem, houve um contato também pela internet com o PL, para avisar do problema, que teria sido visto pela legenda. Alguém pegou o e-mail do Flávio, oficial do Senado, e cadastrou ele no nosso sistema de filiação. Então, a equipe do Flávio, com o e-mail oficial do Flávio, de fato abriu os e-mails, teve acesso aos e-mails dessa filiação esquisitíssima e, inclusive, clicou em links. A pedido do PL, o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, cancelou a falsa filiação e determinou uma investigação da Polícia Federal sobre o caso. A apuração preliminar do tribunal aponta que o sistema foi movimentado por alguém com credenciais do Missão. Hoje, Flávio divulgou o plano de governo. O texto apresenta propostas como o fim da reeleição, a criação de 500 mil novas vagas no sistema prisional, 5 novos presídios federais e a redução da maioridade penal para 16 anos, além de redefinir o papel do Supremo, limitando decisões monocráticas. Já no recém-inaugurado QG eleitoral do PT em Brasília, foi assim boa parte da manhã.
entra e sai de carros de candidatos para gravar vídeos, propaganda política, além de tirar fotos ao lado de Lula. São 2 objetivos: reforçar a presença do candidato à reeleição nos estados e ainda tentar eleger uma bancada maior no Congresso. À tarde, Lula também fez questão de comparecer à divulgação de um tema popular: o crescimento verificado pelo governo das vagas de trabalho com carteira assinada. Junto com as preocupações de campanha, Lula busca garantir governabilidade no Congresso. O presidente tem hoje à noite o 3º encontro em uma semana com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lula quer avançar em pautas prioritárias do governo, como a PEC da segurança e o fim da escala 6x1. Mas Alcolumbre já sinalizou que essa votação só deve ocorrer depois das eleições. Em aceno ao agronegócio, a equipe de campanha do petista trouxe uma mudança de tom no plano de governo. Desta vez, o texto trata da importância do setor para a economia, depois do tarifaço dos Estados Unidos. Ronaldo Caiado, candidato do PSD, cumpriu agendas em São Paulo. Pela manhã, participou da Feira Latino-Americana do Transporte. À tarde, participou de um fórum de empreendedores. O ex-governador de Goiás escolheu cidades do entorno de Brasília para dar a largada à campanha presidencial na próxima segunda-feira. Romeu Zema, candidato do Novo, também participou do fórum com empreendedores. O ex-governador de Minas Gerais definiu como palco da primeira agenda oficial de campanha o município de Montes Claros, no norte do estado. Campanha oficialmente começa domingo agora, dia 16. A partir daí, os candidatos podem divulgar os seus números, não que a gente não saiba dos principais candidatos, né, quais são os números de urna, mas aqueles que são concorrentes a deputado federal, deputado estadual, senador, eles vão poder oficialmente entrar na campanha do próximo domingo. E aí existe um personagem na política brasileira chamado Gilberto Kassab. Ele é aquele personagem que conhece como ninguém o meio político. Kassab é candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado, a chamada chapa pura do PSD, em que ele, Kassab, é o presidente. Kassab, que é muito próximo a Tarcísio de Freitas, foi secretário do governo estadual. Kassab, que é muito próximo do presidente Lula, teve importantes pastas no ministério nos últimos 4 anos, e soltou uma frase que, para quem acompanha o jogo de xadrez que é a política, vale a pena ficar de olho. Ele afirmou que a chance de Flávio Bolsonaro vencer é 0 e que o Centrão está com Lula nesta eleição 2026, Nath Luquezzi. Kassab disse aos presentes que os levantamentos atuais não refletem o cenário de campanha e classificou as sondagens como tendenciosas. Isso foi falado numa reunião que aconteceu no Clube de Santos, no clube de Iate Clube de Santos, em Higienópolis. O Iate Clube de Santos tem uma sede em Higienópolis, que é um dos bairros mais caros da cidade de São Paulo. Era um evento fechado para 200 integrantes. Então eram empresários, donos de iates. E aí ele soltou essa frase que repercute hoje no meio político. Segundo ele, o senador está preservado de críticas diretas nesse momento e ainda não enfrenta ataques dos adversários. Ele declarou que a própria pesquisa é tendenciosa porque ela não pega o Flávio que está apanhando durante a campanha. Ele está sendo preservado. Na hora que o PT mostrar quem é o Flávio e as pessoas que estão no entorno dele, ele vai desabar. Declaração de Kassab durante a reunião. Ao tratar da posição das siglas do Centrão na disputa eleitoral, Kassab avaliou que, apesar do discurso oficial de neutralidade, essas legendas se aproximam da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na visão do dirigente, o fato de os partidos do bloco não lançarem candidatura própria, nem se coligarem formalmente com Lula ou Flávio, favorece o projeto da chapa que tem Ronaldo Caiado, do PSD, como cabeça de chapa. Sem o tempo dessas siglas nas propagandas de rádio e TV, ele calculou que Caiado passou de 50 segundos para 2 minutos e 20 segundos no horário eleitoral. Bom, oficialmente Flávio Nantes Bolsonaro está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Então, qualquer movimento de que a minha candidatura não deu tempo de ser inserida no Divulga Candi, no sistema eleitoral brasileiro, ele está oficialmente candidato à presidência da República, tendo como vice Alfredo Gaspar, também do Partido Liberal. O PL não conseguiu coligações. Então agora a gente já tem aqui a lista e os programas de governo de quem serão os candidatos à presidência da República. A lista completa tem, por ordem alfabética,
Escritor Augusto Cury, do Avante, é assim que ele será apresentado na urna. Escritor Augusto Cury, que é Augusto Jorge Cury, candidato pelo Avante, que tem como vice Júlio Delgado, também do mesmo partido. O Avante não tem coligações. Flávio Bolsonaro também está numa chapa pura. O PL não conseguiu coligações, diferente do que aconteceu nas eleições de 2024, em que Bolsonaro tinha uma lista enorme de partidos coligados. Flávio vai sozinho, apenas com o PL. Candidato do PSTU é Retes Dias. Chapa pura também com Vanessa Portugal. Os dois são professores de escolas estaduais, o Retes em Minas Gerais e a Vanessa no estado do Pará. Luiz Inácio Lula da Silva e o PT tem uma coligação composta por o próprio PT, na federação que inclui PCdoB e PV, PSB, PDT, PSOL e Rede. São os partidos coligados com o PT e que tem Geraldo Alckmin do PSB como candidato a vice, repetindo a chapa das eleições de 2022. Renan Santos, candidato pelo Missão, também não tem coligações, tendo Coronel Medina, do próprio partido Missão, recém-criado, como seu candidato a vice. A Unidade Popular lança como candidata a presidente Samara. É o nome de urna de Samara Martins da Silva Feitosa. Ela que está num partido que também não tem coligações. Ela é odontóloga, também conhecida como dentista, e tem como candidata a vice uma outra mulher, Raquel Brício. A disputa eleitoral tem oficialmente ainda o candidato veterinário Wilson Grassi. Ele é candidato pelo Partido Democrata. É outra novidade na urna esse ano, o Partido Democrata, que tem um número de legenda 35, não tem coligação. Ele... Deixa eu ver a profissão dele. Veterinário, né? Então ele se aprende como veterinário Wilson Grassi. E o vice dele é uma mulher, é a vice, a Suede Aidar. E a lista dos candidatos à presidência da República fecha com Zema. Ele está por último porque ele estará na urna com o nome apenas Zema. É Romeu Zema Neto, ex-governador do estado de Minas Gerais, também pelo Partido Novo. Ou seja, o único partido... Ainda não tem aqui o nome na lista de Ronaldo Caiado, mas ele será incluído pelo PSD. A única campanha que tem coligações é do presidente Lula, candidato à reeleição. Tem alguns partidos aqui mais à esquerda, tem outros partidos centro-esquerda, mas o centrão, e por centrão entenda-se, MDB, PSD tem um candidato próprio, União Brasil, esses partidos preferiram a isenção. Preferiram não abraçar nenhuma campanha, porque entendem que quem ganhar vai precisar deles para governar. São partidos que vão optar muito mais pelas campanhas proporcionais, pelos votos para deputados federais e senadores, principalmente, além das disputas estaduais. O Republicanos do governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, decidiu que não vai apoiar nenhum partido oficialmente. Cada candidato a governador vai ter a liberdade para seguir a sua própria escolha. Aqui em São Paulo, obviamente, Tarcísio tende a apoiar Flávio Bolsonaro, mas existem outras regiões, a gente viu isso nessa semana, de que, por exemplo, Hugo Mota, que é candidato pelo Republicanos, vai apoiar o presidente Lula. Então o centrão, que a gente já sabe que coloca um pé em cada canoa, dessa vez ele está esperando, ele está no próprio barquinho remando, esperando qual é a canoa que vai ganhar a eleição. E aí ele vem atrás assim, oi, quer ajuda? Quer deputado? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer uma parceria? Sem necessariamente entrar de cabeça em nenhuma das campanhas. Diferente do que foi na eleição de 2022. Deixa eu puxar aqui para 2022. Quais foram os partidos que estavam coligados com quem? A campanha de Lula em 2022 tinha, além dos mesmos partidos que estão nesse ano, PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e PSB, também estavam com Lula na ocasião. Solidariedade, o Agir, o Avante e o PROS, que agora não estão mais. E para a campanha de Jair Bolsonaro, que era o presidente da República, candidato à reeleição, a coligação tinha o PL, o Republicanos e o PP. Dessa vez, PL em
chapa pura. 11h24, um rápido intervalo. Na volta, a sua participação e a agenda cultural para você se programar para o seu final de semana. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h25, 11h25, naquele pique Nath Luquezzi, a agenda cultural para o final de semana, a gente se programando para os shows. Hoje tem Barão Vermelho com formação original em Campinas. Ingresso tá caro, cara, desgraça. Eu vou porque eu ganhei. Roberto Frejá, Dé Palmeira, Maurício Barros e Guto Goff. A formação original do Barão Vermelho inclui a Cazuza como vocalista, que infelizmente faleceu no ano de 1991. Mas dos 5 da formação original, os 4, cada um seguiu seu caminho. O Barão Vermelho teve um tempo com Frejá à frente, depois também carreira solo. E hoje em Campinas eles se reúnem para cantar os grandes sucessos de uma das maiores bandas de rock, não só do Brasil, mas da América Latina. No Royal Palm Hall, a partir das 10 horas da noite. Hoje, os ingressos a partir de R$ 157. Aí, meio salgadinho, mas vale a pena. Gustavo Lima e Elis Just na Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, que acontece amanhã às 7 horas da noite. Sabadão, ingressos a partir de R$ 60 para esses shows. Tem show também no teatro, Starlight Concerts, que é aquele concerto que tem velas, é bem legal. É música clássica com as velas compondo o ambiente do palco, é muito bonito legal, mesmo. já fui uma vez, bem bacana, vale a pena, no Teatro Oficina do Estudante, amanhã às 9 horas da noite, ingressos a partir de R$ 60. Tem festivais também rolando aqui na região, 8ª Festa do Morango, no Parque Cidade, em Limeira, hoje a partir das 6 horas da noite, e sábado e domingo a partir de meio-dia, entrada gratuita. Tem o Coreia Fest Brasil, meio-dia até 10 horas da noite, de hoje até domingo, em Jundiaí, no Espaço Expressa, Avenida União dos Ferroviários, 1760, Ponte de Campinas. Local onde, em breve, em setembro, terá a Feira Literária de Jundiaí. E a gente vai falar sobre esse assunto ainda em breve. Teremos Festival Som de Preto, Estação Cultura aqui em Campinas, sábado e domingo, da 1 da tarde até as 10 horas da noite, e no domingo, da 1 da tarde às 9 horas da noite. A entrada é gratuita, com retirada antecipada dos ingressos pela plataforma Simpla. Entrada solidária com 1 quilo de alimento não perecível, tanto no sábado como no domingo. No Sesc Campinas, hoje, às 8 da noite, tem o espetáculo Odus, Sesc Campinas no Bonfim, Ópera do Malandro, vale lembrar também, no Centro de Convivência Cultural, amanhã e domingo, às 7 horas da noite, ingressos a partir de R$ 75. Mensagem naquele pique do nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, amigos. Sempre o nome do Flávio Rachadinha está envolvido em alguma coisa, hein? Sempre, tudo. Esse cadastro no Missão, que estão tentando colocar a culpa no Missão para tirar o Renan do jogo. São 10% na pesquisa, né? Estão tentando. Escrevem aí. Ele vai ficar uns dias no hospital e vai dizer que tentaram colocar veneno na comida ou na água dele. Escrevem. Não sou vidente, mas escrevem aí, Tandy Negrão. Muito obrigado, Tandy. Agradecendo aqui a mensagem do Marco Bedin. Bom dia, meus amados mestres. Que é isso? Amado mestre. Então, você me ensinou esses anos a ser um pouco mais centrado, ou seja, não ser um comunista extremo. É sério, eu aprendo muito com você. E a Nath, não faz muito tempo, mas tento aprender um pouco com ela como se comportar nos meus vídeos. Olha aí, Nath. Olha, que legal. Ô, Marco, que é isso. Muito, muito obrigado pelo carinho. Dá tempo de mais uma última mensagem antes que Carlos Henrique entre neste estúdio para falar de esportes.
É baixo, primeiro, segundo andar. Mas o apartamento é bom, né? É 90 metros quadrados. Opa! Tem ar-condicionado. Ai, que bacana. Localização ótima, né? Manda a localização. Se alguém tiver interessado, o nosso ouvinte acha que mandou errado aqui a mensagem de áudio. Mas fiquei interessado, hein? Tem dinheiro pra comprar apartamento, Heitor Freire? Tá com 30 anos de conta no Itaú pra pagar, Tem que pagar primeiro, hein? Graças a Deus, o apartamento financiado meu já está terminando as contas, viu, Nath Luquez? Que Faltam bom. só 12 anos pra eu terminar. Pouquinho. Mas vai acabar uma hora e é seu, né? Agora, o que vai chegar já, rapidinho, é o Band Mulher, que 1h30 da tarde será a sua companhia na programação da Band com quais atrações? Hoje tá recheado. A gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Vamos ter música com Elis Justice, que se apresenta amanhã na festa aí de Piracicaba. Teremos também desafio de padaria da MP Padaria e agenda cultural pra você, 1h30 da tarde. Fica o convite, eu te espero na tela da Band. Fazendo as contas aqui, tá errado. 2018, 30 anos... Eu sou péssimo de contas, né? Então foram 8 só, faltam 22 anos. Falta pouquinho. Tá chegando. Chega lá. Tá chegando. Trabalhos técnicos são de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço pra você, um excelente fim de semana e até segunda-feira. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Náutico, às 19h30 no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Náutico, jogo válido pela 22ª rodada do Brasileiro Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o